Então, nesse instante, nós vamos agradecendo a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que já está aqui conosco, que já vem cuidando de nós nas últimas 24 horas, nos trazendo paz, equilíbrio, nos ajustando a essa qualidade mental, essa sintonia que é necessária para o nosso aprendizado. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos profundamente pela oportunidade que nós temos de estudarmos juntos, de aprendermos juntos, André Luiz. Obrigada, Senhor, por ter colocado o Espiritismo na nossa vida, esses ensinamentos que vêm nesses livros, que fortalecem a nossa fé, que acalmam os nossos corações nos momentos de dor, de desespero. Obrigada, Senhor, por mostrar o caminho, as ferramentas, para que nós consigamos fazer um amanhã melhor do que hoje. Vamos pedindo por todos que fazem parte desse grupo, por aqueles que já fizeram e que por acaso não puderam estar aqui hoje, pedindo que seus lares possam ser visitados, suas famílias cuidadas, e cada um deles, Senhor, ajudado de acordo com as suas necessidades, sejam físicas ou espirituais. E assim, Mestre amado, nós vamos dando por iniciado o estudo dessa noite. Graças a Deus. Bom, primeiro, boa noite a todos. Que bom a gente estar recomeçando o nosso grupinho. Tão bom estar junto. Estava sentindo falta. Esse um mês que nós paramos realmente fez diferença. A gente vai estar estudando o Entre a Terra e o Céu, que é o 7º livro. Muitos de vocês já participaram desse estudo, já conhecem como é que funciona, né? Mas como nós temos pessoas novas, só vou relembrar algumas coisas. Primeira coisa é um estudo semanal. Eu escrevi seminal. Semanal, ele é virtual e a gente vai estar sempre usando o Zoom. O código, o login é sempre o mesmo, não vai mudar nenhuma semana. Então, mesmo que você não se lembre de qual é, volta na semana anterior que vocês vão encontrar. Nosso estudo vai ter duração de 30 minutos e a gente tenta ser o mais pontual possível, tanto para começar quanto para terminar, por respeito aos mentores, porque nós sabemos que eles vêm aqui, que eles têm hora marcada, que eles são ocupados e que a disciplina é uma das coisas mais importantes que a gente pode trabalhar em nós mesmos, seja a nossa disciplina mental, seja a nossa disciplina alimentar, seja a nossa disciplina do lado profissional, na nossa família e aqui do lado espiritual também. A duração desse estudo vai ter mais ou menos 10 meses, porque são 40 capítulos. Nós vamos estudar um capítulo por semana, como a gente já fez nos livros anteriores. E todas as aulas vão estar disponíveis no YouTube. E eu vou estar colocando o link das aulas gravadas no nosso grupo do WhatsApp. Tem alguns requisitos importantes. A primeira coisa é, esse estudo não é para a gente contar a história do livro. Eu não vou ler o livro. O objetivo é a gente discutir o aspecto moral dos ensinamentos de André Luiz. Então, eu peço que todos vocês leiam o capítulo. Os capítulos são muito curtos, o livro pode ser baixado da internet, para quem não tem oportunidade de pegar o livro impresso. Também, se vocês derem uma olhada no YouTube, vocês vão encontrar o audiolivro também. A segunda coisa que eu vou pedir é pontualidade. Por quê? Porque no momento que a gente começa o estudo, os mentores fazem como se fosse uma cortina fluídica, protegendo a nossa casa, o nosso lar, isolando de todo o resto. E quando a gente chega correndo, atrasado, a gente balança essa vibração que já foi organizada pelos mentores espirituais. O terceiro ponto que eu peço é que a gente foque no capítulo. Eu sei que muitos de nós já nos conhecemos e que nós somos amigos e nos encontramos fora desse estudo de quinta-feira, mas eu vou pedir que a gente foque no conteúdo do capítulo.
sempre. Lembrando que as aulas são todas gravadas e que a gente não sabe quantas pessoas vão estar olhando, ouvindo esse estudo junto conosco, né? Eu peço que cada um, quando entre, coloque seu telefone em modo mudo. Vocês vão perceber que uma parte da aula eu faço os comentários sobre o capítulo e depois a gente comenta. Então, por favor, não critiquem os comentários das outras pessoas e evitem dar qualquer tipo de exemplo pessoal. A gente vai estar conversando sempre via WhatsApp, então caso haja alguma dúvida ou esqueci qual é o link ou qual é o capítulo dessa semana, o WhatsApp é a melhor ferramenta. A gente tenta proteger esse WhatsApp para não ficar colocando coisas aleatórias, porque tem muita gente no grupo e é muito ruim quando começa a vir muita mensagem, mas caso vocês tenham alguma pergunta, tenham algum ponto que precisa de ajuda, por favor, coloca no grupo. Essa coleção de André Luiz são um total de 13 livros. André Luiz escreveu muito mais livros com a ajuda do Chico Xavier, né? Foram 40 anos de trabalho conjunto, houve anos de preparação do Chico para que pudesse haver essa parceria tão importante. E o objetivo dessa coleção é dar uma visão para a gente mais ampla da realidade de nós aqui na Terra. Apesar da gente estar aqui encarnado, o nosso conhecimento, o nosso senso de verdade é muito limitado. Não só limitado pela capacitação do nosso cérebro, como a gente já estudou nos livros anteriores que falavam sobre cérebro, mente, mas também porque a gente tem essa amnésia, né? Que nós sabemos que acontece no momento da reencarnação. E o que a gente vê André Luiz contando pra gente como repórter do mundo espiritual é o quê? Bom, é isso que está acontecendo na sua vida hoje. Esses problemas que estão atingindo a sua família, desarticulando a sua vida, na verdade, eles são causados, para esse problema conseguir desaparecer, é necessário que outras tramas muito mais profundas sejam resolvidas. Então, ele amplia o nosso conhecimento, o nosso entendimento da nossa vida aqui na Terra. E isso ajuda que a gente a ter mais fé, mais confiança. Em todos os livros a gente vê a importância da prece, desde o primeiro livro, que é o Nosso Lar. E nesse, em especial, a gente vai ver o impacto que a prece de uma menina teve na vida de vários adultos. Uma menina, do ponto de vista encarnatório, cronológico, né? E então, para a gente segurar nessa fé, certeza de que se algumas coisas nós temos que passar, outras nós temos o controle de modificar de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa disciplina. E essa lição é muito importante porque dá esperança pra gente. Porque tem hora que a gente olha para a vida da gente e a gente não vê a luz no final do túnel. E que o André Luiz vem mostrar pra gente tem luz no final do túnel, sim. Se o hoje é o reflexo das escolhas de ontem, o amanhã pode ser melhor, dependendo das suas escolhas de hoje. Jesus mesmo falou, o bem apaga a imensidão de pecados. E nós sabemos que nós trazemos aí uma bagagem de pedregulhos enormes, de bobagens que nós fizemos no passado. É só olhar para a história da humanidade. Mas pelas nossas escolhas de hoje, nós conseguimos retraçar, ajustar a história que a gente vai passar nessa vida e nas vidas vindouras. Então, esse livro foi escrito em 54. Uma das coisas que mexeu mais comigo quando eu li esse livro foi, uau, como ele é atual. De repente, ele fala de infidelidade, de segundo matrimônio, de mortes prematuras, de apego, de ciúme. Ele fala de suicídio, que nós sabemos que hoje é um problema de saúde
pública, mostrando para a gente o retrato, o impacto que isso tem do outro lado, o sofrimento que isso pode trazer. Algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia que parecem tão frívolas, né? Hoje tratando, por exemplo, casamento, fidelidade, muitas vezes apequenando a nossa responsabilidade em relação ao nosso parceiro, mostrando os vínculos que essa energia sexual cria entre nós, com ou sem uma aliança na mão. A gente já falou outras vezes, né, que essa energia criadora do chakra genésico é a maior, que nós temos dentro do nosso corpo, é a energia criadora de criatividade, de trabalho, não só a energia no aspecto de criação de um filho. E quando essa energia está desequilibrada, ela desequilibra o nosso campo mental inteiro e o nosso corpo também. Nesse livro, a gente vê uma coisa diferente, que André Luiz está com o Hilário lá no nosso lar, junto com o ministro Clarencio, que foi quem salvou, quem tirou o André Luiz do umbral, não sei se vocês lembram, no primeiro livro. E a primeira vez que a gente vai ver desses livros todos que a gente estudou, Clarencio junto. Então, a seriedade desse livro é tão grande, o problema é tão cabeludo de tanta gente, que a gente teve um ministro do nosso lar acompanhando passo a passo o desenrolar das histórias e do trabalho que está sendo feito para apagar todas as misérias, sofrimentos, raivas, enfim, rancores que existiram. Outra coisa que a gente vai ver nesse livro é a ligação entre o livre-arbítrio e responsabilidade. Se nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa habilidade de escolher para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. Então, hoje nós estamos aqui, vamos estar juntos nesses 30 minutos, nós poderíamos estar jantando, passeando, vendo televisão, dormindo. Nós escolhemos estar aqui. O nosso livre-arbítrio nós controlamos. Mas uma coisa que é certeza é que toda escolha que a gente tiver vai ter uma consequência. Então, a responsabilidade é determinista. Nós vamos sempre colher aquilo que fizemos. A outra coisa que a gente vai falar muito é o poder do perdão, né? E quanto esse rancor, essa dor, certa ou não, carregada ao longo dos anos, décadas, séculos, pode nos aprisionar num sofrimento infinito. Então, entendendo que o perdão não é o perdão pelo outro, é o perdão para mim, é o perdão pela minha paz, para eu conseguir evoluir, para eu conseguir progredir. Porque enquanto eu não perdoar, eu não vou conseguir amar as pessoas que estão do meu lado, mesmo aquelas que eu me preocupo mais. E outro ponto que mexe muito comigo é em relação ao apego e sofrimento. Ele não está falando de apego material, no aspecto de dinheiro, como a gente viu nos últimos 2 livros que nós estudamos, né? Ação e reação no mundo maior. Nesse caso, ele está falando apego esposa-marido, apego homem-mulher, apego filho-filha. Porque a gente chega aqui na Terra imaginando que é meu filho, é minha mãe, é o meu pai, é o meu marido. E a gente sabe que isso tudo é temporário, né? Então, lembrar que na mesma forma que a gente não é dono da nossa casa, do nosso carro, porque quando nós partirmos tudo fica, os nossos vínculos familiares também são temporários. Então, começando primeiro a primeira parte do nosso estudo aqui, falando do prefácio de Emmanuel. Emmanuel sempre tem a capacidade de organizar as ideias e resumir tudo de uma forma muito simples. Temas super complexos, como a gente já viu nos livros dele mesmo, como, por exemplo, na coleção Fonte Viva. E ele fala, isso aqui não é uma história, isso não é uma novela. Podia ser uma novela da Globo? Podia ser uma novela da Globo. Por quê? Porque o retrato é do nosso cotidiano. Esse livro foi editado em 54. Então, tem mais de 60 anos. Nem por isso deixa de ser super atual. E ele mostra pra gente o desenrolar desses envolvimentos do círculo familiar, essa constelação
familiar, consanguínea ou não, que nós construímos através das reencarnações. Então, quando a gente estiver lendo esses capítulos, não é para a gente ficar pensando nos personagens, é para nós refletirmos sobre nós mesmos, porque esses personagens somos nós. E tem 3 pontos que me chamou a atenção nesse prefácio. De novo, a importância da prece. A prece não deve ser feita como o último artifício. Não tem mais nada para fazer, agora só falta rezar. Não. A prece tem que vir antes. A prece precisa ser feita não só na quinta-feira às 7h30. A prece precisa ser feita todos os dias, em tudo que a gente faz. Seja eu estiver lavando a louça, eu vou estar imantando aquele momento com amor. Se eu estiver cuidando do meu filho, a mesma coisa. Se eu estiver no meu trabalho, a mesma coisa. Lembrar que a prece é a nossa conexão com a divindade, é a nossa abertura, nosso canal de comunicação com eles. O segundo ponto é em relação ao pensamento. E como o pensamento, o nosso mau pensamento, o mau uso do nosso pensamento gera dor nas nossas vidas. Uma dor que pode durar séculos. E essa dor vai atingir não só a nós, mas todas as pessoas que vivem conosco. Porque a gente sabe que nós somos influenciados não só pelos nossos pensamentos, mas pelos pensamentos de todos aqueles que estão ao nosso redor, encarnados ou desencarnados. E a terceira coisa, a vida em família. Hoje, a gente vendo a célula familiar ainda tão bagunçada, desestruturada, a importância de um lar evangelizado, a importância da educação moral dos filhos, para que eles aprendam Jesus, não Jesus que morreu na cruz, não as coisas feias que aconteceram, mas os ensinamentos que foram deixados por Jesus, para que eles, no seu livre-arbítrio, façam escolhas melhores e sofram menos. Essa vida em família é fundamental e a gente vai ver como é tratada com respeito pelo ministro Clarencio, pelo Hilário e pelo André. E aí, Emmanuel coloca 6 pontos que estão aí. O coração aflito em prece. É tão comum a gente estar em prece ou estar em aflição e a gente faz aquela prece quase que desesperada. Muitas vezes a gente fica com a mente presa no problema e a gente não consegue enxergar luz fora disso. Nós fazemos a nossa própria prisão dentro da nossa dor. Os problemas que a gente tem dentro e fora do lar. Ciúme e posse daquelas pessoas que a gente ama. O poder do nosso pensamento, como a gente já viu em outros livros de André Luiz. Pensamento é energia criadora. O pensamento, o cérebro é um gerador, é um receptor de energias criadoras, né? E os desequilíbrios emocionais que podem ser gerados através do pensamento e da má qualidade de sentimentos, né? E tudo que vai passar nesse capítulo vai girar em torno da prece de uma menininha de 14 anos, que pelo sofrimento que ela está vendo, a família dela passando, ela pede ajuda. E com isso nós vamos entender os aspectos, toda a trama espiritual de 2 famílias, na verdade 3 famílias, que estão envolvidas desde o século passado, desde a Guerra do Paraguai. O poder da prece dessa criança, que estava fazendo a prece para a mãe, mas a mãe não estava em condição de ajudá-la, porque a mãe era a própria obsessora. Ela não ouvia. E aí, essa cegueira espiritual que a gente muitas vezes se coloca, né? De não conseguir ouvir o pedido de ajuda das pessoas que a gente mais ama. Através da prece dessa criança, que é feita com tanto ardor, com tanta fé, ela chega em níveis muito mais altos até o ministro Clarencio, em que ela recebe ajuda. Então, para refletir esse prefácio, a primeira coisa é isso. A gente vê André Luiz, Hilário, Clarencio
pessoas que já estão muito mais adiantadas na verdade espiritual do que nós, mas que estão trabalhando juntas no serviço ao bem. Para a gente lembrar a importância do trabalho em equipe, a ajuda que cada um de nós pode dar para o outro, né? Então, a humildade de Clarencio, a observação de André Luiz, a curiosidade de Hilário, a gente depois vai ver o amor de Clara, as bênçãos que são divididas mais para frente pela irmã Blandina. Então, nada acontece quando a gente tenta fazer tudo sozinho. É importante nós trabalharmos juntos com todos aqueles que convivem conosco, seja no nosso trabalho, e isso, ou dentro de casa, e isso com amor. A segunda coisa que eu quero comentar é em relação ao livre-arbítrio e responsabilidade, de como nós aqui na Terra, nós temos a oportunidade de ajustar o nosso futuro. Então, da mesma forma que a gente pode pegar uma gripe e tomar um remédio, ou da mesma forma que a gente quebra a perna e tem que passar por uma cirurgia e aí a perna fica boa, os problemas que a gente tem, nós temos o nosso livre-arbítrio para tentar melhorar da melhor maneira possível. Lembrando que é claro que existem os desígnios de Deus, mas a nossa vontade, a nossa responsabilidade na nossa própria cura é 50% do caminho andado. Então, se eu acreditar que é só eu rezar e esperar de braços cruzados, vai acontecer? Não. Essa prece precisa ser uma prece sentida e precisa ser uma prece também combinada com vontade e principalmente com energia positiva, com trabalho. E o terceiro ponto que eu queria falar é sobre o perdão. De quantas vezes a gente acaba perdendo tempo, carregando sofrimentos que aconteceram no passado, que nós não conseguimos mudar. Então, o que ele está lembrando aqui é o que passou, passou. O importante é o presente, é o momento, é o que está dentro das minhas capacidades agora. E a gente trabalhar isso. E nos momentos que a gente sentir que a gente está caindo de novo naquele mesmo buraco sem fundo, de raiva, de rancor, de tristeza, nós voltarmos para a prece. Porque através da prece, a gente muda a nossa sintonia mental. E mudando a nossa sintonia mental, a gente consegue ser ajudado. Ajudado como? Ajudado com o nosso problema desaparece? Não. Mas a gente consegue ficar mais tranquilo. A gente consegue ser inspirado. A gente consegue pensar melhor e tomar melhores decisões. Né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente só tem 5 minutinhos hoje para comentário, porque nós tivemos que introduzir as regras do grupo. Eu vou tirar todo mundo do mute. Quem quiser fazer algum comentário, pode fazer. Lúcia, você quer fazer algum comentário? Quero. Eu quero contar para vocês todos que o meu sentimento, depois dessa nossa reflexão, é de gratidão, porque é realmente uma bênção poder estudar a doutrina espírita e, muito especialmente, estudar André Luiz. Enquanto você estava falando, eu estava sentindo com muita clareza que esses ensinamentos, esses conceitos que você abordou ligeiramente, na verdade, são sementes que cada um de nós está recebendo, que cada um deve guardar, cuidar e trabalhar para fazer florescer. Estou muito feliz de estar participando do grupo. Deus abençoe a todos. Obrigada. Mais algum comentário?
Eita, todo mundo quietinho na primeira aula. Ana, Oi, Cris. não, só um comentário também que eu li esse livro já, claro, vou ler porque sempre tem que aprender. E assim, como você falou, é uma história, mas cada capítulo ensina tanto, né? Que a gente se coloca, muitas vezes, porque a gente se coloca em situações dos personagens, né? E se reflete também na nossa própria vida, né? Então, assim, não sei, foi muito, muito. É diferente, né, dos outros, né? Porque é uma história longa e Uhum. muitas surpresas, muitas é, é, que a gente assim não entende muitas vezes o que passa, né, do outro lado, né, do mundo espiritual e como as coisas se tornam, né, como diz, mudam, né, as histórias, as pessoas, né? Então, excelente. Bom. Quando a gente acha que o negócio não tem jeito, de repente tem, né? Então, E acho depois a pessoa, e quando a gente pensa que alguém, mas assim, a capacidade de qualquer um mudar de lado, como diz assim, uhum. né? Se hoje você é aquele que está magoando, porque você está sofrendo, aí amanhã você é aquele que está consolando. Sempre, Uhum. sempre tem essa oportunidade. É. Obrigada, Cris. Obrigada a você. Mais algum comentário? Bom, então vamos encerrar? Agora já são 8 horas. Então eu peço para cada um de vocês que pense nesses 3 aspectos, né? Isso do trabalho em grupo, da importância da ajuda, de que nós nunca estamos sozinhos, o nosso livre-arbítrio em todos os momentos da nossa vida, as escolhas que a gente faz, o quanto isso pode trazer paz ou não. Lembrando que essa paz ou inferno está dentro de nós mesmos e não fora. E colocar perdão na nossa vida, que é uma coisa difícil. É difícil para mim. Para cada pessoa pode ser diferente. Mas lembrar que através da prece a gente consegue se libertar desse sofrimento que foi causado, que foi criado para a gente, né? Mestre amado Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudo, dessa reunião, pela presença dos mentores amigos que nos acolhem, que nos inspiram, que nos protegem. Ampara no Senhor a nossa disciplina, porque nós sabemos que 40 semanas é bastante tempo. E só aí a gente já vê o quanto que nós realmente estamos interessados nesse estudo. Porque vai acontecer de tudo dentro da nossa vida. Problemas com o filho, visitas, viagens. E manter essa disciplina de acompanhar esse estudo junto com o André Luiz não é fácil. Nós pedimos, Senhor, que nos dê força, que nos dê coragem, que nos inspire no dia da quinta-feira, para que nós possamos ter um dia mais tranquilo, que desde manhã nós nos liguemos à equipe do bem, para que de noite nós possamos estar juntos. E assim nós vamos agradecendo também a Emmanuel por esse prefácio tão lindo, pela supervisão desse trabalho, e a Chico Xavier por todo esse trabalho que ele fez, esse legado, esse tesouro invisível, sem preço, que nós temos ao nosso alcance.
E assim nós vamos dando por iniciado, por encerrado o nosso estudo dessa noite, dizendo, graças a Deus. Graças a Deus. Graças